e a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Boas Novas, um programa aqui da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santo Antônio do Salto da Onça, aqui no Rio Grande do Norte. Bom, hoje o tema nós iremos tratar sobre o Dia do Jovem Assembleano, que foi dia 14, sábado passado, e o Dia do Jovem Cristão, que será dia 28 desse mês. Desde já, gostaria de parabenizar todos vocês jovens que estão assistindo e conectados junto conosco. Manda para um amigo seu, já deixa o seu like, comenta o que você está achando, vem interagir junto conosco e iremos crescer na graça e no conhecimento para a glória de Deus. Bom, nada mais justo do que convidarmos hoje para fazer parte do nosso bate-papo alguns jovens e também o nosso presidente. Gostaria de chamar a jovem Joingo e o jovem Mateus, o irmão Denilson, nosso presidente aqui da mocidade. Desde já eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês por estarem aqui, disponibilizarem um pouquinho do tempo, e eu creio que será muito proveitoso. Hoje a gente pensou em fazer um pouquinho diferente, e nós temos uma caixinha aqui, não apenas com perguntas, mas alguns tópicos, algumas curiosidades a serem tratadas. Cada um vai tirar um papelzinho, e todos irão ter que responder ao papel que será tirado. Deu para entender? Pronto, começa a jogo. Aí a gente vai rodando assim. Algo que nós fazemos que a sociedade atual não concorda. O presidente começa. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez no programa Boas Novas e hoje comemorando o Dia do Jovem Assembleano, do Jovem Cristão. E vocês, todos vocês, estão de parabéns pelo seu dia e vamos aqui falar um pouco sobre algumas questões. E eu queria que só repetisse mais uma vez para que a gente possa entender melhor. Algo que nós fazemos que a sociedade atual não concorda. Primeiro, nós como cristãos, nós somos diferentes de todo mundo, porque seguimos a Jesus e os seus princípios. Isso nos torna diferente, porque nós não andamos como o sistema mundano anda. Nós andamos segundo a palavra de Deus e segundo os princípios de Deus. Então nós temos diversas coisas que nós fazemos que o mundo não concorda, né? Não concorda porque para nós é pecado segundo a palavra. Para o mundo já não se torna pecado porque se tornou algo muito relativo, porque praticam, mas não seguem os princípios. Então, uma coisa que eles não concordam, na verdade, é que nós temos princípios a serem seguidos. Então, se temos princípios, nós passamos a ser diferentes, porque nós temos uma regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, e que realmente diferencia o cristão do mundo de hoje. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui. Não muito confortável, né? Eu me sinto mais confortável por trás das câmeras. Mas, falando sobre o tema, algo que a gente faz e o mundo não concorda. Eu acho que, na verdade, quase tudo, né, que a gente faz, o mundo ele não concorda, a gente bate de frente. Acho que é por isso que constantemente a gente é chamado de doido, né, de chato, coisas do tipo. Mas eu acho que só o fato da gente reservar um tempo para servir a Deus, o mundo já não se agrada disso, né? Rapaz, você vai para a igreja, vai fazer o quê, né? Você já sabe tudo que vai dizer, a mesma coisa, o mesmo moído, né? Então, eu acho que só o fato da gente se
colocar realmente como servo de Deus, como crente, só o fato de vir para a igreja, o que não é nem muita coisa, né? Não é quase nada. Isso incomoda, traz um incômodo para o mundo secular, né, que a gente vive. A paz do Senhor, gente. Bom, é um prazer estar aqui junto com os jovens, com o nosso presidente e com a nossa entrevistadora Marádia. Eu acho que assim, o que o mundo não concorda, tem muita coisa, igual todos falaram. Mas assim, eles não concordam com o jeito que nós falamos por causa dos nossos princípios, dos nossos padrões que nós seguimos no nosso dia a dia. E isso se torna um problema em minha sociedade. Eu imagino que ser alguém religioso já bate um pouco mais de frente com a sociedade. E viver em santidade bate ainda mais de frente. Eu lembro que o senhor falou uma vez, quando a gente estava nos Amigos de Deus, que o senhor ia para a Brejinha, se não me engano, e um homem ficou simplesmente abismado porque o senhor nunca tinha bebido uma bebida alcoólica, nunca tinha tomado nada, e ele simplesmente quis parar em algum bar de beira de esquina para o senhor beber. E o mundo simplesmente, ele não aguenta, ele fica abismado com qualquer coisinha que a gente faça. Para a gente é algo meio que normal, comum, principalmente para, pelo menos nós três aqui, já nascemos no berço evangélico, eu creio. Então, é algo meio que eles ficam, por que você não faz isso? Eu tirei Isso mesmo, e por nós termos princípios, isso realmente incomoda aqueles que não têm. Na verdade, o que é diferente e o que se mostra santificado, porque na verdade nós somos santificados pelo sangue de Jesus, e isso já gera conflitos, né? Por não aceitarem a nossa disciplina, o nosso comportamento, o que nós almejamos fazer para Deus. Então, realmente, não há acordo entre o santo e o profano, assim como a Bíblia diz. Não é isso? Não existe um meio termo. Não tem como. Vamos ler aqui mais uma questão que diz assim: algo que a sociedade atual faz que não devemos concordar. Repetindo, algo que a sociedade atual faz que não devemos concordar. Acho que foi bem o inverso da questão, né? O que eles fazem a gente não concorda e o que eles fazem que a gente não concorda. Isso mesmo, pode falar. Aí eu volto, né, o que eu disse. Eu acho que tudo praticamente que eles fazem a gente não concorda, né? Porque a Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas, né? Isso que a gente não concorda se refere realmente à cultura, né? Do mundo, das pessoas. Algo que eles não concordam com o que a gente faz, é tudo. Voltando, né, o que a gente estava falando. Roupa, questão de falar, questão de se portar, os nossos relacionamentos, e tudo isso também nós não nos igualamos aos padrões do mundo. Cada nação, cada povo, ele tem sua cultura, e o povo de Deus não é diferente. A gente tem uma cultura própria, e a cultura que nós temos é a cultura dos céus, né? É a cultura que Deus já estabeleceu sobre nós. Então, para o mundo é comum a prostituição, né? É a coisa mais normal que se tem para o mundo. O anormal é você não fazer isso, mas é normal para eles, para nós não. Por quê? Porque a Bíblia estabeleceu que não. É normal, trazendo para a juventude, né? Um jovem, ele fazer tudo que der na telha, como se diz, né? Já para nós a gente refreia, porque nós sabemos que não é assim que as coisas acontecem. Realmente, o que eles fazem é o mesmo sentimento que nós temos, né? Que eles têm ao nosso respeito. O que nós fazemos, eles não concordam, e aí trocando, como o Mateus já falou, o que eles fazem nós não concordamos. Por quê? Porque não está de acordo com os princípios que Deus já estabeleceu para nós. Então, quando eu decido a seguir a Cristo,
eu decido agora carregar a minha cruz e viver uma vida de renúncia. E hoje a palavra renúncia, para esse século, ela soa como algo que não é nem para existir. Porque eu quero fazer tudo o que eu quero, quando eu quero, porque eu posso fazer todas as coisas. Mas quando nós temos a Cristo e nós temos a Bíblia, que nos mostra o caminho a seguir, nós entendemos que nem tudo que queremos nós podemos fazer. Porque, como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Então, a nós fica bem claro que o que o mundo faz, que nós não conseguimos respaldar biblicamente, é isso que não dá para concordar, não dá para andar de acordo. Para o mundo, é meu corpo, minhas regras, né? Eu faço o que eu quero. Aí o crente, né, vira até mesmo, né? É Deus que me manda, Deus que me comanda, né? Esse é o discurso do crente, uma total dependência de Deus. Mas para o mundo, você dizer que alguém manda em você, né? Não pode, né? Você que se manda, você que se domina, você que se comanda, né? E a gente tem uma visão exatamente oposta. Tem nem mais o que falar, já falaram basicamente tudo. Hoje em dia, a gente vê que o mundo ele vive nos extremos quando não é para viver e quer seguir em cima do muro onde não é para seguir. Em relação a Cristo, por exemplo, ele não aceita que ou você é crente ou você não é. Não digo nem crente, mas ou você segue verdadeiramente a Cristo ou você não segue. É aquilo, ou você é amigo de Deus ou inimigo dele. E hoje em dia nós vemos que querem construir uma pista bem no caminho, no meio, e dizer, pega um pouquinho de um lado, pega um pouquinho do outro, que tá bom pra gente. Não. E querem viver nos extremos onde não é para viver. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui, que eu penso, mas de repente foge da mente. Isso mesmo, quando nós ficamos em cima do muro, na maioria das vezes eu sempre digo que a tendência é sempre cair para lá, do que para cá. Então, estar em cima do muro com relação à nossa fé, então, na maioria dos casos, claro que em tudo existem as exceções, mas na maioria das vezes as pessoas caem para lá e não para cá, porque ficam em cima do muro. E quem está em cima do muro, ele perde o equilíbrio. Então, é necessário firmar os pés aonde deve ser firmada, que é do lado de cá, da graça e em Jesus. Normalmente, você só fica em cima do muro porque você tem curiosidade de saber como é o outro lado. Então, realmente faz sentido você cair mais para o lado de lá, porque do lado de cá. É isso aí. Quando você cai, basicamente eles lhe criticam, né? Ah, não é crente, porque está em cima do muro. Verdade, porque a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. Então sempre haverá essa luta, sempre haverá essa guerra, mas nós que decidimos em andar em espírito ou não. E aí é que a nossa decisão, que a nossa escolha seja andar com Jesus. E isso acarreta em uma vida de renúncia, em uma vida de decisão e de posicionamento diante do mundo que nós vivemos hoje em dia. Isso não é fácil, principalmente quando você é jovem. Porque na juventude, quando você está no auge da sua juventude, você ainda tem muito a viver. E normalmente a sociedade vê que você está se perdendo, indo para a igreja, quando é totalmente o contrário. Né? Enquanto você tem forças, viva para Cristo, porque vai chegar um dia, o dia da sua velhice, em que você vai dizer neles não tenho contentamento, né? É isso mesmo, muitos falam que você está perdendo o seu tempo na igreja, você só quer viver na igreja, vai curtir a vida, vai fazer isso ou aquilo, porque você ainda é jovem. Mas aí a Bíblia, ela nos adverte em quê? Em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então isso soa como uma advertência, lembra, não esquece, fica com Ele enquanto você é jovem, porque virão maus dias. Então nesses maus dias, quando eles chegarem, então nós vamos estar contentes, porque estávamos com Ele, e não haverá descontentamento, porque nós vamos estar com Ele. Então é isso que faz toda a diferença, em se lembrar do Senhor ainda jovem.
Não, é no bichinho. Oi, som. Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? Bora lá, espero que aqui não tenha nenhuma pergunta difícil. Qual a importância de ter uma juventude consagrada ao Senhor? Pode começar? Vai lá. Então, a questão é, qual a importância de ter uma vida consagrada ao Senhor? Aquilo que é consagrado, ele é dedicado, ele é exclusivo de alguém. Então, quando nós falamos em consagrado ao Senhor, ele está dedicado inteiramente a Deus. E quando nós falamos, a minha vida está consagrada ao Senhor, nós estamos falando que a nossa vida por completo, né, espírito, alma e corpo, tudo isso está dedicado a Deus. E o que é consagrado, ele não pode se misturar. Ele não pode se envolver com outras coisas, porque ele está dedicado exclusivamente. Isso é uma das coisas que Deus requer na sua palavra, exclusividade. Não dá para dividir, é como a Bíblia diz, não é possível nós servirmos a dois senhores, porque a gente agrada a um e aborrece o outro. Então o que é consagrado é exclusivo de Deus. O microfone deu probleminha, mas a gente vai seguindo. Qual a importância de ter uma vida consagrada ao Senhor na juventude, né, enquanto jovem? Creio que o período de juventude é principalmente, não um período de colheita, mas de plantação, né? É o período que você vai plantar mesmo, e o que você planta nesse período, você vai colher por toda a sua vida, seja ela curta ou longa, ou seja lá o que for, e não só a vida terrena, mas também a vida eterna, né? Como já foi falado, a Bíblia nos recomenda ao jovem lembrar do seu Criador, né? Eclesiastes também diz assim, que o jovem ele pode fazer o que der na telha, né? Ele se alegre, faça a vontade que vier no seu coração. Aí depois ele diz assim, lembre-se porém que um dia você vai prestar conta com o Senhor. Então, a gente presta conta, e o período de juventude é o período de plantação, onde a gente planta, e o que a gente planta hoje nós vamos colher por toda a nossa vida. Então, o período da juventude, creio que seja o período da alavancagem, né? Onde todo o restante ele vai seguindo aquilo ali. Porque, você vê, alguém quando ele erra na sua fase adulta, ele sofre muitas consequências. Na velhice, o mesmo jeito. Agora, as maiores consequências que vão durar na sua vida são as decisões que você tomou na juventude, na adolescência. A gente vê, por exemplo, até no sentido acadêmico mesmo, é na faculdade que você decidir, né, que aquilo ali você vai colher para o resto da sua vida. Imagina alguém estudar medicina 6 anos, quando está no outro período, não é o que eu quero não, né? E isso mudou muito a sua vida. Então, assim, as decisões da juventude é o que vão ficar marcadas literalmente para o resto da vida. E é por isso que a gente precisa ter uma vida consagrada ao Senhor. Porque senão a gente toma muitas decisões e nenhuma delas presta, né? Então, quando nós nos consagramos a Deus, como Deus nos falou, consagrar significa realmente você santificar, você entregar algo, né, com um propósito. Quando nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, com o propósito de servir e glorificar o Senhor, aí Ele trata de nos conduzir, né, e mostrar o caminho em que nós devemos seguir na juventude e pelo resto da nossa vida. Consagrar não pode ser de qualquer maneira, né? Tem que ser com ordem e decência, principalmente. E falando igual as consequências que Mateus falou, às vezes a gente toma decisões erradas, mas não pensa nas consequências que vão vir no futuro e isso acaba nos prejudicando. Que diz assim, que fala bastante sobre o que a gente está falando em si, nesse momento, que tem o coro dele, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim,
Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. A gente entrega a nossa vida para Ele, então a gente já não tem mais nenhum controle. É Ele que está dirigindo o carrinho da vida da gente. É bem isso aí. Pode tirar outra. Um livro da Bíblia. Cada um diz um livro da Bíblia que gosta e por que gosta, né? Ainda tem isso. Menina. Bom, eu gosto dos evangelhos. Eu gosto das histórias, dos milagres, do que Jesus fez. E eu gosto muito de lê-los. Assim, um só eu não sei nem dizer, mas eu gosto dos evangelhos e da história do ministério de Jesus. É isso. Eu acho que dos livros, porque é até difícil um pouco escolher, né? Às vezes a gente vê a Bíblia como um livro, né? Aí, pronto, o livro, a Bíblia, né? Mas, o livro do livro. Mas eu acho que um livro que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é o livro de Cantares. Por tudo que ele representa, por toda a questão simbólica dele, né? Eu vejo que realmente essa é a igreja dos últimos dias, uma noiva que realmente tem esse contato, essa comunhão, esse relacionamento com seu noivo. E o final de Cantares é exatamente o final da Bíblia. A noiva, ela termina o livro pedindo, né? Venha, meu amado, saltando sobre os montes. E Apocalipse, os últimos versículos terminam do mesmo jeito. O Espírito e a noiva dizem vem, né? Então eu acho que esse é a oração da igreja. Fica até difícil escolher um livro assim, mas eu prefiro o livro de Esther. Eu acho que a história dela me chama bastante atenção. E também, só vou falar aqui porque eu me Fica à lembrei, vontade. além dos evangelhos, mais salmos. Os salmos, enfim, eu gosto muito de ler e de aprender com os salmistas, enfim, as orações, a adoração, o louvor, enfim, os salmos também me chamam muita atenção e eu acho que eu até tenho o costume de usá-los algumas coisas em oração, em louvor, em adoração a Deus. Eu aprendo também muito com os salmos. O interessante dos salmos é porque a gente não vê uma história somente, né? Não é tipo eu dizendo o que aconteceu na vida de vocês, né? É realmente uma oração minha com Deus. E a gente se identifica muito com os salmistas, né? Parece, às vezes a gente lê um salmo e diz, não, era isso aqui que eu queria dizer, né? E não estava sabendo dizer, mas é isso aqui mesmo. É muito bom. Vou falar o meu também. Eu gosto bastante de Provérbios e Eclesiastes, mas um dos livros da Bíblia que eu mais realmente digo, esse é Tiago. Para mim, por ele ser um livro curto, mas ao mesmo tempo muito profundo. É um livro que fala de tudo um pouquinho da Bíblia. Fala de fé, fala sobre santidade, sobre sabedoria, fala sobre ser amigo de Deus, sobre ser inimigo de Deus, sobre como se portar, como entrar, como sair. Para mim, é como se fosse um pequeno resumo de tudo que a Bíblia quer falar em si. Vou tirar um aqui que eu não tirei um ainda não. Quem gosta de Provérbios e Eclesiastes é gente sabida, né? Eu tenho esse desejo. Quando ela né? falou Provérbios e Eclesiastes, você percebe um pouco o perfil, né, da pessoa. Ai, Deus. Peguei aqui, eu quero para ser uma das primeiras, mas já que a gente está num sorteio, então, o que é ser um jovem cristão? O que é ser um jovem cristão, assim? Bom, eu vou deixar essa resposta aos jovens. O senhor já né? foi jovem. Era Aos isso que eu ia dizer, jovens ele já foi, né? desse tempo para falarem o que é ser um jovem Não, cristão. não que o senhor ainda não seja jovem, né? Eu não estou dizendo que ele é velho, viu, gente? Mas o início da juventude dele, né, já passou, né? Ele já está, ainda não está farto de dias, né? Não, Mas um dia ele chega lá. Bom,
o que é ser um jovem cristão? Bom, eu vejo que ser jovem não é somente um período da vida, mas também se refere à forma que você pensa, né? A empolgação com as coisas, o amor, né? Todo aquele empenho. Geralmente está muito mais atrelado à juventude. Quando você vai falar de alguém muito empenhado, muito, né, que vai para frente, você nunca imagina um idoso segurando uma bengala de 95 anos, né? Com mal de pax e tremendo. Você imagina um jovem com todo o seu vigor, né? No ápice da sua juventude. E ser cristão é realmente você ser discípulo de Cristo. Então, um jovem cristão é alguém que, quando começa a criar juízo, não é mesmo? Não é que o jovem tenha juízo, é que ele está começando a criar juízo. Decide servir a Cristo e seguir a Ele. É realmente parar e decidir imitar Jesus na sua juventude. Que há quem diga que é o período mais difícil, né, de servir a Cristo. Eu não sei, porque eu nunca passei daqui, né? Mas quando eu estiver lá, quase que nem Metusalém, né? Aí eu digo qual a minha opinião sobre essa questão. Ser um jovem cristão. Acho que ser um jovem cristão não é só viver por viver, é sobre se dedicar na obra, sobre ser semelhante a Jesus e levar o amor dele às pessoas que ainda não conhecem a verdadeira palavra. Isso mesmo. Na juventude, na adolescência, e juventude é a fase das descobertas, né? Na adolescência, juventude é uma fase de amadurecimento, que você já está caminhando para uma vida adulta. E se na adolescência, na juventude, você descobrir Deus, então você vai ganhar muito com isso, vai valer muito a pena, porque vai valer a eternidade. E você vai poder desfrutar aqui a sua adolescência, juventude, vida adulta, a velhice, ou até Jesus voltar, desfrutar dos melhores dias da sua vida aqui. Então, juventude é uma fase de descobertas, então você descobrindo Deus, descobrindo o que Ele é e o que você é nele, então isso vale a pena por demais. Então, ser um jovem cristão é ser uma pessoa que está descobrindo Cristo e viver e procurar viver Cristo todos os dias. É como se você ganhasse um pouco mais de tempo para poder... Sim. Vejo ser um jovem cristão, porque cristão eu vejo muita diferença entre ser apenas crente. Crente eu imagino só apenas como alguém que crê. Até o diabo crê que Jesus existe, sabe quem ele é e tremem. Sim. Ser cristão é realmente, como já foi dito aqui, ser um discípulo de Cristo. É acompanhar a sua vida ao lado dele e não largar de jeito nenhum. E é difícil, eu acho que justamente porque é a época das descobertas. É quando você está totalmente perdido nesse mundo, você começa a criar juízo e junta tudo de um pouco e a mente fica 100, a 1000 e vai crescendo, crescendo, crescendo. E é mais difícil você tentar clarear um pouco mais. E Cristo, Ele faz isso conosco, né? Verdade. Então, você se descobrir em Cristo, enquanto amadurece, você está passando nesse processo com Cristo, isso vai ser de grande importância para nossas vidas, para a vida dos jovens. Aqui diz uma experiência. Eu acredito que seja do jovem cristão, né? Uma experiência com Deus. Experiência que o senhor já passou, algo relacionado à sua juventude. Por exemplo, não sei se alguma coisa na escola, no trabalho, quando começou a trabalhar, ou então na igreja mesmo. Experiência. Todos, né? Vamos falar. Bom, uma experiência, eu quando jovem, servindo a Cristo, eu acredito que eu vivenciei, quando jovem, muitos milagres dentro da minha casa. Por a minha mãe ter passado por muitos processos de enfermidades e opressões, então a minha juventude realmente
foi muito de orar por ela e eu ver Deus fazendo milagres aos meus olhos e na vida dela. Então, eu acho que isso é uma experiência que conta muito para mim, dela estar doente, enferma com alguma coisa e ela me chamar para orar, isso desde muito novo, e orando por ela, eu vendo Jesus fazendo milagres. Então, isso é uma experiência que eu tenho de vivenciar esses milagres. Para alguns podem parecer coisas pequenas, mas de ver dores desaparecendo, de ver fortes dores de cabeça sumindo, de ver opressões desaparecendo logo após orar, de ver mioma desaparecendo na vida da minha mãe aconteceu, enfim, de algumas coisas assim que aconteceram eu ainda jovem. Bom, eu no auge, né, dos meus 18 anos, falar sobre experiência de jovem, né? Mas bora lá. Trazendo um pouco sobre essa questão da juventude com Cristo, né? Eu ia dizer desde pequeno, mas desde sempre, né? Fui trazido para a igreja, para esse meio, e querendo ou não, a vida cristã é uma comunidade, né? A gente é inserido numa comunidade, a gente é inserido num ambiente, aquela cultura, e chegou um dado momento que eu precisei decidir. Não decidi se eu continuaria vindo para a igreja, porque isso eu viria eu querendo ou não, né? Ou eu vinha pelo Espírito, era pela dor mesmo, né? Porque quem convence na alma o Espírito é o Espírito Santo. Agora, quem convencia para vir para a igreja era meu pai e minha mãe mesmo, né? Não tinha, o Espírito Santo, ele usava eles, né? E Deus tem seus caminhos. Mas quando eu realmente decidi seguir nessa vida cristã, eu lembro que uma vez, na verdade, foi o momento que eu aceitei a Jesus, e veio um pregador e ele disse: olha, se você é criança, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 9 anos, e nunca entregou sua vida para Jesus, venha. E eu nunca tinha entregado, né? Nunca tinha levantado a mão mesmo. E eu vim à frente, eu não lembro que dia, uma lembrança muito pouca disso. Na verdade, eu acho que eu não sabia nem muito bem o que era ser crente, né? Uma criança, ela não tem noção. Mas a partir do momento que eu cresci e veio a oportunidade de me batizar, e aí eu disse: é isso que eu quero mesmo, né? É aquela coisa, ou vai ou racha, né? Ou eu rachava tudo e ia para outro caminho. Mas nesse momento eu disse: não, é isso que eu quero mesmo, né? Servir a Cristo. A gente sempre ouve que servir a Cristo é bom, mas a gente só sabe quando experimenta, né? É por isso que a Bíblia diz: provar e ver de que o Senhor é bom. Não é somente ver na vida dos outros, é provar e ver. Então, no início da minha juventude, né, o que aconteceu não há muito tempo, né? Na verdade, eu estou no início da minha juventude, no início da minha adolescência, propriamente dita. Acho que eu tinha uns 13 anos. 13 anos. Então, é ali que eu vejo que eu comecei realmente a minha caminhada com Cristo, que eu realmente decidi que eu queria servi-lo. E isso foi uma das coisas que eu mais tenho prazer de ter feito, realmente em seguir esse caminho ainda na juventude. E a gente está falando aqui sobre servir a Cristo na juventude, e assim, é bom começar pela juventude, né? Se alguém está nos assistindo em casa que ainda não entregou sua vida a Cristo, se não deu tempo na juventude, mas não importa o tempo, né? Deus, ele nos aceita ou novos ou velhos, ou jovens ou idosos, Cristo nos aceita. É bom que seja de novo, mas como nós não temos o poder de controlar ou de voltar o tempo, a gente usa o nosso presente, o que nós temos hoje. Então, se hoje você ainda não tomou essa decisão, né? E às vezes a gente toma a decisão de servir a Cristo um dia, né? Levanta a mão, e nos outros dias a gente deixa a desejar, né?
Então, que você possa tomar essa decisão de, se não na juventude, mas hoje, onde você está, servir a Cristo e entregar sua vida a Ele. Como a Matheus falou agora, servir a Cristo é a melhor decisão do mundo que se tem. Às vezes é uma porta para várias experiências que a gente pode ter com Ele. Uma experiência assim, eu acho que foi no meu batismo. Eu via todo mundo se batizando, mas eu não sabia qual era a experiência, como ia ser. Demorei muito, vim me batizar agora com 17 anos. Mas por que, Juíngio, você se batizou com 17 anos? Porque eu senti que seria o meu momento de intimidade com Deus e seria uma experiência que eu iria guardar no meu coração para o resto da vida. Até porque o batismo é algo bastante sério, né? Realmente. Não tem como a pessoa se batizar e dizer, eu vou me batizar por me batizar, né? Você deixa seu velho homem nas águas e nasce novamente. Para mim, graças a Deus, não sei como, mas eu já vi algumas das minhas orações serem atendidas. Pelo menos a casa que os meus avós hoje moram, eu já orei muito por aquela casa. Já orei muito também enquanto eles ainda pastoreavam aqui a igreja. Orei bastante mesmo, mas o maior livramento, eu acho, que Deus me deu foi, estava me lembrando agora, nós estávamos indo para Vera Cruz. Meu avô, ele nasceu em Olho d'Água, que é uma região perto de Vera Cruz. E na época o pastor de lá era amigo de vô. E lá eles tinham um tanque, normalmente o pastor gostava quando o vô levava eu, Rebeca e a Daça, porque ele enchia um pouquinho e deixava a gente tomar banho. Então, eles combinaram e meus avós iam levar a gente. Então, a gente foi. Normalmente, aquele negócio, quando não tem BR, enche o carro, quando a gente sabe que não vai ter fiscalização. Então, iam meu avô, minha avó, tia Esté, tio Ezequias, eu, Rebeca e a Daça. 8 pessoas em um carro. A gente ia, meus pais tinham ficado em casa e chegou, tem uma parte da estrada que tem uma curva, desce e sobe. E nessa subida, ele ia fazer uma ultrapassagem. Só que exatamente nessa ultrapassagem vinha um caminhão descendo. E simplesmente a gente não via saída. Na hora eu só via vó pedindo para vô voltar para a pista dele. Eu só via a Daça do meu lado e eu no colo de tia Esté, tio Ezequias e Rebeca chorando. E eu não conseguia fazer nada. Eu me via ali sozinha. Para mim foi muito, muito forte. Porque a única coisa que eu pedi era: Jesus, cuida de pai e de mãinha. Eu comecei a imaginar talvez como fosse o nosso enterro. Ali, não sei, não me lembro muito bem o que passou pela minha cabeça. Mas de repente, como do nada, o vó sempre fala que sentiu como se uma mão colocasse o carro de volta na pista. E a gente continuou. E Jesus não deixou que o caminhão passasse por cima da gente. Para mim, aquilo ali foi algo incrível. É isso aí, quase chorando aqui. Realmente é algo incrível, porque Deus faz coisas incríveis. Deus faz coisas extraordinárias acontecer através da nossa fé, né? Quando nós estamos dedicados, consagrados ao Senhor, realmente essas coisas acontecem como prova da aliança que Deus tem conosco. É isso aí. E a gente deve sempre se lembrar de que hoje pessoas não creem, mas milagres eles acontecem, né? E eles têm que ser normais. Milagres eles têm que voltar a ser comuns na nossa vida, né? No nosso contexto, nas nossas igrejas, no nosso convívio, na nossa sociedade. Milagres eles devem voltar a serem mais comuns. Onde Jesus passava, milagre acontecia. Os apóstolos do mesmo jeito. E hoje a gente tem uma igreja muito maior do que no tempo de Jesus. E parece que a gente vê poucos milagres, né? Para o número de gente que crê. Então a gente precisa
Ficar atento com isso. Pergunta: a Assembleia de Deus é uma igreja para os jovens? Pode começar, Deus. Eu acredito que toda igreja é uma igreja para jovens, porque nós estamos inseridos no reino de Deus, e o reino de Deus ele é para todos. Então, seja a Assembleia de Deus ou seja outra igreja, eu acredito que todas têm acesso à juventude. Alguém pode até falar, mas existem igrejas que existem mais programações. Nós temos que aí diferenciar programações, né, da igreja, do culto, do que a igreja promove. Mas a igreja é lugar para todos, né? Como a pergunta diz, né? A Assembleia de Deus é uma igreja para todos, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os anciãos. Então, igreja, seja aqui ou em qualquer lugar, é uma igreja para todos, né? E aí cada um vai permanecer naquela que realmente ele se enquadra e ele deseja seguir a Cristo naquele lugar. O meu entendimento é esse. Acho que... Repita a pergunta, por favor. A Assembleia de Deus é uma igreja para jovens? Na minha concepção, sim, é igual o irmão Denilson falou. Acho que quando você vem a uma igreja, você escolhe realmente se você vai desejar ficar ali ou se você vai se sentir confortável em outra denominação. Não é obrigado a ser essencialmente na Assembleia de Deus, mas acho que todo mundo é bem-vindo e acolhido na Assembleia de Deus ou em qualquer outro lugar que vá. A gente vê na Bíblia essa questão de gerações, né? A igreja, ela precisa ter até esse cuidado de se preocupar com gerações seguintes. Veja, a Bíblia constantemente ela fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não são só 3 nomes soltos e aleatórios. Está se falando de gerações, né? Que começaram, passaram, mas que ensinaram outro, né? Então, eu creio que a Assembleia é uma igreja, sim, para jovens e que tem que ser, né? Porque uma igreja que ela se preocupa só com um determinado tipo de geração tem um problema. Porque quando essa geração se acabar, o que vai acontecer, né? Imagine, por exemplo, os apóstolos se preocupando somente com um tipo de geração, ou qualquer outro período da igreja. Eu não vou nem começar pelos anciãos, eu imagino só as crianças mesmo. Imagine se preocupar só com criança. Só que chega na juventude e você não tem o cuidado de continuar alimentando o que você começou na infância. Então você não consegue manter aquela igreja e não tem crescimento. Se você tem uma igreja que ela só se preocupa com o público mais idôneo, tem um problema também, porque todo mundo morre, todo mundo passa. E quando essa geração passar, quem fica, né? E do mesmo jeito, se nós nos preocuparmos somente com os jovens, há outro problema, porque jovem, como foi falado, geralmente ele está no período de aprendizagem. E se só tem jovem, quem ensina, né? Então, eu acho que a nossa igreja, assim como qualquer outra, né, como foi falado, independente da denominação, ela é uma igreja para todos. Cristo ele não veio só para uma faixa etária, ele veio para todo mundo, literalmente todo mundo. Por isso, a igreja ela tem esse processo de continuidade. As coisas vão acontecendo e vão continuando e vai se passando as pessoas, as crianças se tornam jovens, os jovens ficam velhos e assim vai gerando, né, o ensinamento, a graça, o poder, os milagres. Isso vai passando de um para o outro e Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nisso a gente entende que nessa diferença das gerações, muita coisa muda, mas a essência não, né? O salmista ele diz: uma geração contará e a outra cantará as tuas obras, as tuas maravilhas. Veja, uma conta e a outra canta. Ou seja, o método mudou. O método da igreja primitiva de se reunir não é a nossa.
Porque hoje a gente está transmitindo isso pela internet, né? O método mudou. O método que Lutero começou a sua mensagem naquele tempo mudou. Era no gogó mesmo, né? Era gritando, era distribuindo panfletos somente. Hoje nós temos outros métodos. E com isso, a gente precisa entender que sempre a juventude, ela vai viver isso, momentos de mudança, né? E por isso a gente entende de que o método muda. Às vezes não é fácil essa transição de método, mas que sempre Deus ele tem um plano melhor, algo novo. A igreja, ela sempre tem um caminho mais alto para ir. E é Deus que prepara esse caminho. Então, a igreja, ela sim, é para os jovens, porque os jovens é quem vão dar continuidade ao que os primeiros que vieram, né? Nós tivemos patriarcas, nós tivemos pioneiros, como tanto é falado, mas todos eles já se foram. E agora, quem está com a responsabilidade de dar continuidade é justamente os jovens. Por isso que deve haver uma preocupação de qualquer igreja no discipulado e no ensino dos jovens, porque é eles que vão dar continuidade ao que foi gerado por gerações que já passaram. Nossa igreja, ela tem mais de 100 anos, né? 102 anos. Então, eu acho que a sociedade vê a Assembleia de Deus como um nome, realmente tem um peso do nome, mas vê algo como se fosse algo estrondoso, algo grande. E talvez, a gente já até conversou sobre isso nos Amigos de Deus, os jovens até não venham porque tenham medo de saber como é que é aqui dentro. Porque vê a gente como um povo muito formal, como alguém que só anda nos trinques, que vem aqui, e uma igreja realmente muito fechada. Mas, se algum dia já foi assim, ou se está sendo, é nosso dever mudar, né? Nós estamos aqui justamente para isso. E estamos de portas abertas para receber os jovens, as crianças, os idosos, os adultos, e é isso aí. Bom, terminamos aqui o primeiro bloco. Gente. Continue aí. Nós teremos o segundo, em breve uma entrevista também com o irmão Denilson. Então ainda tem muita coisa para se falar, muita coisa para se aprender ainda. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Filha, olha o que a mãe comprou pra você. Essa saia jeans maravilhosa, tava na promoção. Ela não é no joelho, mas aí eu levo na irmã Cícera e ela coloca aqui uma ponta, um bico, um babado, um tecido pra completar. O que você acha? Você gostou? Gente, pra esse congresso eu tive uma ideia incrível. Que tal a gente fazer uma peça de teatro com o tema Volta de Jesus? A gente até pode usar aquele louvor. Te prepares, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Vocês conhecem, né? Alguém quer fazer o diabo? Porque a gente faz uma cena do diabo em buscar as pessoas, aquela coisa bem forte. A gente combina com o zelador pra no finalzinho ele apagar todas as luzes da igreja e a gente solta um som de trombeta. O que vocês acham? As crianças vão adorar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Irmãos, nós estamos tendo um pequeno problema com o playback, não tá pegando, o inimigo tá furioso, mas nós iremos louvar mesmo assim, amém? Aí, pastor, licença. Eu e os jovens, a gente queria saber se depois do batismo a gente vai poder tomar banho na piscina. 1, 2, 3... Teste A, testando, aleluia. Eu gostaria de louvar um hino que tem por título Deus dos Deuses. Pai, me dá dinheiro para eu dar de oferta? Ah não, a gente vai cantar esse hino de novo. Mas a igreja não aguenta mais. Para que a gente ensaia então, se todo domingo é o mesmo hino? O conjunto Atalaia de Cristo agradece por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor mandou a gente ficar em pé porque já estava encerrando, né? Mas já faz 20 minutos que a gente está em pé. Me empresta a Bíblia de vocês para eu guardar lugar para Gabi e Fernanda? Opa. Obrigada.
irmãos. Ai, meu Deus do céu. O profeta vem na minha direção, Deus. Não deixa ele vir pra cá, Deus. Não deixa o profeta falar comigo, Deus. Por favor, Deus, tem misericórdia. Perdoa as minhas falhas, meus pecados. Prometo que eu nunca mais faço nada de errado, Deus. Amiga, eu tô pedindo oportunidade pra gente cantar, viu? Ei, entrega ali pro irmão Thiago. Eu peço que os irmãos me ajudem nesse louvor, porque eu estou um pouco enferma da garganta. Mas é pra Jesus, amém? Se eu tenho namorado? Não, eu tô esperando meu Isaac. A irmã Josefa pede oração pelo seu sobrinho que vai passar por uma cirurgia essa semana. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa. Oremos. Amanhã eu preciso de dinheiro para comprar a revistinha nova da Escola Bíblica Dominical. Só eu que não tenho. Gente, a roupa do jogral de hoje à noite é blusa branca e saia preta. Calça preta pros homens. Todo mundo tem, né? Crente de verdade não se envergonha da palavra de Deus. É por isso que eu vou com a minha Bíblia para todo lugar. Ele me chamou. Ele falou meu nome. Gente, pelo amor de Deus, eu não tava preparada. Calma aí, irmão. A gente só usa essas batas nas coreografias. Por que a gente não faz uma coisa diferente? Que tal uma saia jeans com leg preta por baixo? O que vocês acham? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu confesso para os irmãos que eu fui pega de surpresa, eu não trouxe nenhum dos meus playbacks, não consegui passar em casa antes de vir aqui, eu vim direto do trabalho, mas eu vou cantar aqui com os irmãos, amados irmãos, os tocadores, os instrumentistas. Faz esse tom pra mim aqui, ó. Quem é esse que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que teve o poder de andar sobre o mar? Foi? Quem é esse que tem o poder de andar sobre o mar? Atenção, os pais, não deixem as crianças ficarem correndo na nave do templo. Cadê a espada, vaso? Soldado de Cristo não é desarmado, não. Agora eu quero chamar aqui na frente só quem ainda não é batizado com o Espírito Santo. Aqui na frente, só quem não é batizado com o Espírito Santo. Levanta a mão. Isso, vem aqui pra frente. Só quem não é batizado com o Espírito Santo. Vem aqui na frente. Oferta. Vai ofertar não, irmã? Vai ofertar não? Se as palmas são para Jesus, então pode ser mais forte. O Lucas não sentou no conjunto. Será que ele está desviado? Deus, nós te apresentamos o Moisés Levi. Deus, se der tempo dessa criança crescer, se o Senhor não voltar antes para nos buscar. Atenção, galera, depois da EBD tem evangelismo. Quem vai? O conjunto Lírio dos Vales pede para comunicar à igreja que não saiam assim que terminar o culto. Passe na cantina, estão vendendo lanches para arrecadação de fundos para o congresso desse ano. Os porteiros chamem a atenção dos jovens que estão circulando aí no átrio. Mãe, a senhora viu minha blusa do Exército de Cristo? E Ana pedia um filho, e nesse momento Eli a interpretou mal, mas Ana não se importou com a interpretação errada dos outros. Atenção, Eva e Rafael. Vocês vão ficar conversando o culto inteiro? Cada uma sente com as suas mães. Gente, como vai ser o uniforme do congresso desse ano? Gente, que microfone fedorento é esse? Tem misericórdia. Agora vamos ouvir o conjunto Cordeirinhos de Cristo e logo em seguida o conjunto Rosa de Saron está com a oportunidade. Agora com a oportunidade o conjunto Shekinah. Hoje vai ter ensaio de coreografia? É porque eu marquei de encontrar uns amigos. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar um versículo para a meditação da igreja. 1 Timóteo. Oh, pai, deixa eu ir pro show do Fernandinho, todos os jovens vão. A igreja está feliz com a presença dos nossos amados irmãos. Como que vocês respondem? Sejam bem-vindos e volte sempre. Sintam-se em casa. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Os músicos, por favor. Visitante, seja bem-vindo. Sua vergonha é um prazer. Olha, eu acredito que para essa coreografia seria fantástico a gente usar aquela bata longa, aquela que amarra no dedinho, que faz umas asas assim, porque ele tem mais impacto, ele tem mais emoção. O que é que vocês acham? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a irmã Yasmin para louvar juntamente comigo. Que a graça de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja. E o povo de Deus diz... Roubei tua bênção. Com Jesus na vida eu tô feliz o tempo todo, eu tô light, eu tô suave. Não, mãe, não é música do mundo não, mãe. Mãe, é uma banda cristã. Eles têm um estilo diferente, mas... Mãe, a letra fala de Deus, mãe. Que música do mundo, mãe?
Débora, eu estou profundamente envergonhada. Eu estou morta de vergonha. Como que você conversa o culto inteiro? O pastor chamou meu nome no microfone. Chamou minha atenção, mas que vergonha. Que vergonha, meu Deus do céu. Que vergonha. Você nunca mais vai sentar perto da Ritinha, tá ouvindo? Que hino que a gente vai cantar? Que? Eu não conheço esse hino. Que hino é esse? Eu não sei cantar esse hino. Professora, licença, eu não vou poder participar da festa junina do colégio porque eu sou evangélica, mas a senhora pode passar o do trabalho valendo ponto? Calma, calma. Sejam bem-vindos de volta. Agora estamos com um número menor, infelizmente. Houve um pequeno imprevisto, o Jô teve que sair, mas nós continuamos aqui fazendo o trabalho à vontade de Deus. Bom, você que está aqui junto conosco, acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar, de comentar o que você está achando, o que você acha das perguntas que nós estamos fazendo, a sua opinião sobre os assuntos comentados, que vai nos ajudar bastante mesmo. Vou tirar uma aqui agora. Nós vamos continuar fazendo aqui, terminar um pouquinho as perguntas da caixinha. Um hino da harpa. E o porquê desse hino? Bom, vamos lá, né? O hino da harpa, um hino que eu mais... na verdade são diversos, mas o 432 é um dos louvores da harpa que eu mais gosto de ouvir e também de cantar, né? Embora que eu não cante, mas... Qual é? Eu não lembro. Por número... 432 é Minha Vida Seja Assim, consagrado a Ti, Senhor. Isso, é que é consagrado ao Senhor. Por quê? Porque ele é uma oração cantada. E todos os louvores que são orações cantadas, louvores que são diretamente de nós para Deus, né? Esses louvores me chamam a atenção. Então, esse 432, consagrado ao Senhor, ele todo é uma oração, é uma petição ao Senhor, é uma entrega, e eu gosto muito dele. Eu gosto muito do, acho que é 36, que é o Exilado. Enfim, o hino todo realmente é como uma poesia. É como alguém que foi exilado, ou seja, que saiu da sua pátria, da sua terra, e está numa terra que não é dele. É esse significado de ser exilado, né? Você ser tirado da sua terra natal e estar em outro lugar. E no hino, por 2 estrofes, ele diz assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. E esses passarinhos e belas flores, tanto eu vejo que se refere à natureza mesmo, que é bonito, né? O que Deus fez é bonito, ele é belo. Mas as coisas desse mundo em si, às vezes elas querem nos encantar, né? Que a gente tire o nosso foco, olhe para as coisas daqui, que às vezes são atrativas, mas como o autor ele diz, nós contemplamos o nosso lar. Hoje nós estamos exilados, mas um dia a gente vai regressar à nossa terra, à nossa pátria. E pela forma como ele constrói a música toda, eu acho muito bonito, eu gosto muito do hino. Um dos meus hinos prediletos de harpa cristã é o 396, que fala sobre o grande amor de Deus. Eu escutei a primeira vez esse hino quando o irmão Paulo Neto estava cantando ele aqui no culto. E foi bem no momento e no período de tempo que eu estava tomando para mim o real valor da cruz. Quando eu realmente bati o olho e realmente fez sentido para mim. Na minha cabeça abriu, clareou. E para mim é o evangelho cantado. É o amor de Cristo, a história dele, e fala grande amor de Deus. Chegou ao mundo, abrangiu tudo e chegou até mim. E me alcançou. E eu conheci esse louvor você cantando, porque eu não conhecia ele cantado. E eu conheci Marádia cantando aqui, e eu acho muito bonito também. A importância de gerações, né?
A gente vai vendo isso aí. Se bem que não teve uma ordem cronológica, né? Do mais velho ao mais moço, mas enfim. Porque é isso, nós aprendemos com os outros. Seja o mais velho que aprende com o mais novo e o mais novo que aprende com o mais velho, né? E assim a gente vai seguindo. É isso aí. Eu acho até difícil um pouco escolher os hinos da harpa, né? São tantos, Verdade. né? São tantos e são belos. Inspirados, né? Um mais que o outro, enfim. Uma curiosidade é que o hino 396, ele foi escrito por Frida Wingre, Wingre. que é esposa de um dos nossos fundadores, Gunnar Igor Wingre. Navingre. Isso mesmo, então são hinos que nós adoramos a Deus e traz mensagens belíssimas. E glória a Deus pela harpa cristã, né? Que já veio de tantos anos e nos alcança até hoje e vai continuar alcançando, né? Vai passando de geração a geração. Às vezes os hinos estão com novas melodias ou alguma modificada, mas a essência permanece e isso que vale. E não surge, às vezes a gente acha que a harpa ela surgiu na Assembleia. E não foi, né? A maior parte dos hinos da harpa, eles surgem lá em 1700 e pouco, com os escandinavos. Então, assim, é muito mais antigo do que a gente pensa, né? É realmente o que a gente havia falado de gerações, né? Da fidelidade de Deus e dos ensinamentos da igreja para gerações. Aí eu lembrei a frase do apóstolo, pastor Luiz Hermínio, e ele dizendo assim, a questão é quantas gerações irão beber do poço que você está cavando, né? Quantas gerações irão beber dessa água que você está cavando, do poço que você está cavando, dessa água. E hoje eu vejo esses homens que escreveram os hinos da harpa, e alguns dos nossos pioneiros da Assembleia traduziram, né? Modificaram algumas palavras apenas, pela questão da rima mesmo. Eles não sabiam, mas eles cavaram um poço que tem durado por muitas gerações e que ainda durará por muitas outras que ainda irão surgir. É isso aí. Temos mais uma questão aqui que é: existe algo a mais em ser um jovem assembleano, Mateus? Algo a mais um jovem assembleano de valor, né? Bora lá. Primeiro, antes de ser assembleano, a gente segue a Cristo, né? Porque ser assembleano ou não é apenas um detalhe muito pequeno. Jesus não era assembleano, né? Nem os apóstolos, né? É até engraçado achar que só quem é salvo é quem é da Assembleia, né? Porque surgiu há 103 anos. Não, aqui, né? No Rio Grande do Norte. Mas, e quem foi, senão quem foi para trás, né? Foi tudo condenado. Mas, então, assim, ser jovem assembleano é primeiro seguir a Cristo. E segundo, é realmente se identificar com a essência da igreja. E enquanto igreja, não estou dizendo corpo de Cristo, porque existem muitas denominações, né? E cada uma com a sua cultura, às vezes um pouco diferenciada, em coisas que nem nos levam para o céu, nem nos tiram de lá, né? São coisas que opcionais. Por exemplo, a Assembleia ela tem um costume, aqui exposto, né? O paletó, né? Quem vai geralmente está na frente, nos nossos púlpitos. Há outras igrejas que não. Então, é muito da cultura de cada igreja, né? De cada igreja local. Então, eu acho que ser um jovem assembleano é seguir primeiro a Cristo e segundo, seguir a cultura da igreja. Não estou dizendo que é uma exigência para ir para o céu, né? Mas que, como o Denilson falou, a gente vai se firmando numa igreja local em que nós sentimos liberdade de estar ali, né? Alguns se sentem a sua forma de adorar é melhor numa igreja mais tradicional, outras numa pentecostal, né? Outra a parede branca, outra a parede preta, né?
Até eu vi um meme dizendo assim, no tempo de Jesus não tinha nem parede, né? Então, essa é uma coisa que a gente não se prende. Mas ser um jovem assembleano, eu acho que é isso. E também é uma responsabilidade. Porque nós tivemos... A nossa igreja é uma igreja também histórica, né? E hoje a gente tem uma responsabilidade de continuar com aquilo que já foi plantado. Muitas das vezes não com o mesmo método, porque, como eu disse, o método muda. É tanto que quando a internet, sei lá, ela começou a crescer, havia um pensamento de que era pecado você pregar pela internet, ou trazer um celular para dentro da igreja, misericórdia, né? Ou transmitir um culto, sangue de poder. O método mudou. Então, a gente, como jovem assembleano, eu creio que tem uma responsabilidade de manter a essência do que foi ensinado por gerações, porém, entendendo de que o método, ele muitas das vezes muda, e a gente precisa entender essa questão. E mudou até com o próprio Jesus. No início ele curava botando a mão. Depois, a partir da mulher do fluxo de sangue, todo mundo chegava para tocar na roupa dele, para ser curado. Então, e quando os apóstolos vieram, era através da sombra. E depois Paulo veio, depois de Pedro, era através do lençol. Então, o método mudou. Um era com mão, o outro era tocando na orla da roupa, outro era com sombra e outro era com lençol. Mas a essência da cura que vinha de Deus, ela permanece. Então, eu acho que ser um jovem assembleano é isso. Realmente se trata disso que o Mateus falou, e talvez a diferença, ou algo a mais, como a pergunta diz, é ser membro de uma igreja histórica e centenária brasileira, né? O jovem assembleano, hoje ele faz parte da igreja pentecostal mais antiga do Brasil. Então, eu acredito que essa possa ser uma diferença que nem eleva e nem diminui. É apenas uma curiosidade, talvez pode ser tratada assim. Eu sou hoje de uma igreja histórica, uma igreja centenária, pentecostal brasileira. E que para Deus não muda em nada, né? Se você congrega numa igreja que surgiu há um mês ou há um século, até porque para Deus, tanto um mês quanto um século, é algo tão ligeiro que a gente não tem nem, né, como medir. Aos olhos da eternidade, todas essas, e eu uso essa expressão, essas besteiras, né, de divisão denominacional, de briga de picuinha, não fazem sentido. Eu até estava brincando esses dias, será que na eternidade a gente vai ter esse negócio, né? Eu era da Assembleia, não, eu era da Batista, não, era... Não. Aí uma irmã estava assim, vai não. Eu digo, não é mesmo não, né? Porque nada disso tem sentido, nem tem razão da gente estar perdendo tempo com isso, né? Tem muito mais o que a gente fazer. E se não tem o que fazer, como já dizia o mais antigo, né? Arrumar uma lavagem de roupa, né? Algum negócio assim, mas vamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, como a Bíblia nos ordena. Uma dificuldade em ser jovem e ter compromisso com Deus nos dias de hoje. Bom, eu acho que tanto hoje quanto sempre foi difícil. Eu estava vendo o pastor Ademar de Campos, acho que ele é pastor, não né? Pronto. Ele, certa vez, chegaram para ele e disseram, pastor, mas nesse tempo está tudo muito difícil. E ele disse, e quando é que teve fácil? Né? Quando é que servir a Cristo foi fácil? Nunca foi. Né? A questão é que o método do inimigo operar também mudou. Né? Antes era de um jeito, hoje é um pouco diferente, mas as dificuldades elas permanecem. Bom, uma dificuldade de servir a Cristo, de ter compromisso com Deus hoje, eu acho que é até a certeza de que quer isso. É entender que Cristo não é uma religião. Não é mais uma religião que você segue, ou mais um compromisso domingo 7 à noite, aqui 6 agora, né? Mais algo a se seguir numa agenda. É entender
que Cristo, ele não é uma religião, não é um conjunto de normas, mas é uma pessoa que nós temos relacionamento. É Deus, é o amor de Deus manifestado em carne. É entender de que não é como um prato de comida. Hoje eu quero comer feijão com arroz e carne. Não, hoje eu quero só macarrão. Tem gente que acha que é assim, né? Para chegar no céu. Não, eu chego no céu com tal religião, né? Não, e eu vou chegar no céu com essa outra. E ele vai chegar no céu com aquela outra. E não é assim. Eu acho que talvez uma das maiores dificuldades da nossa geração é entender que Cristo é o único caminho e entender que eu acho que dois problemas, né? Foi falado uma dificuldade, mas trazendo já uma segunda, é a nossa geração aprender a ser humilde no sentido de valorizar o que já foi plantado, de honrar quem já passou. É muito fácil a gente chegar hoje e dizer: os pioneiros da Assembleia erraram nisso, nisso e naquilo. É muito fácil, às vezes, hoje a gente criticar a reforma protestante nos erros que teve. E teve erros, né? A Assembleia de Deus, ela errou, e muito, em muitas coisas. Só que a gente precisa honrar quem já passou. E quando eu digo honrar, eu não me refiro a dizer que foi tudo perfeito, porque não foi. Mas de dar valor a tudo que foi plantado. Houve um preço muito alto que foi pago. E eu não estou falando de Jesus, eu estou falando dos nossos irmãos que pagaram, né? Hoje, a gente tem uma sociedade diferente. No início do pentecostalismo aqui no Brasil, sobretudo a marca da Assembleia, né, que cresceu muito, nossos irmãos eram perseguidos a extremos, né? Parecia no tempo bíblico, nem compra, né? Não compra, não mora dentro de casa, expulso de casa. Então, houve um preço que eles pagaram. Houve vidas que realmente se desgastaram por amor à obra. E hoje a nossa geração, eu vejo que ela precisa valorizar e honrar quem já passou. E não honrar com lábios, mas de fato entender que gerações passaram para que hoje a gente pudesse estar aqui. É aquela questão de Elias e Eliseu, né? Elias, no tempo dele, ele não tinha acesso ao rei. Muito pelo contrário, o rei queria matar, né? Elias foi perseguido ao extremo. No período de Eliseu, não. Eliseu, ele chega para aquela mulher e diz assim: tem alguma causa, né, que eu possa apresentar ao rei, ou ao general, o capitão? Por quê? Porque ele tinha acesso. E por que Eliseu tinha acesso? Porque Elias já tinha pagado esse preço. Então, eu acho que a nossa geração, ela precisa entender que Elias vieram e pagaram um preço. E hoje, enquanto Eliseus, né, talvez a gente precise se lembrar de quem preparou o caminho para que hoje a gente estivesse aqui. Verdade. E também há uma dificuldade, né, do jovem. Eu acredito que essa geração tem uma dificuldade de se manter firme e constante, né? As pessoas são inconstantes. Hoje querem, amanhã não querem mais. Hoje estão crendo, amanhã não crê. Hoje estão servindo com alegria, amanhã não mais. Então, essa falta de firmeza e constância realmente se revela para nós como uma dificuldade. Uma dificuldade que pode também ser revertida quando cada pessoa se posicionar em fazer sempre um pouco de cada vez. E assim criar constância e firmeza, dando passos às vezes necessários curtos, para que não dê passos longos demais e se perca no caminho. Então, essa falta de firmeza e constância é uma dificuldade, mas fazendo sempre pouco e todos os dias, isso que faz a diferença. O servir a Deus, o obedecer, o querer ser de Cristo, vá aos pouquinhos e vá criando firmeza e constância. E realmente essa dificuldade ela pode ser revertida, como eu acredito que na vida já de muitos, isso tem mudado. Talvez a pessoa não era tão firme, não era tão constante, hoje estava, amanhã já não estava mais. Mas ela foi passando a entender que precisava estar na presença de Deus,
e servindo ao Senhor e vivendo essa vida de renúncia, essa vida de seguir a Jesus e carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Então a firmeza e a constância são dificuldades, mas com Cristo nós vencemos também essas coisas. É isso aí. É tudo que vocês falaram. Realmente é isso aí. Bom, nós terminamos aqui mais este bloco. Não terminamos o programa ainda. Apenas o segundo bloco está sendo terminado. Agradeço mais uma vez a presença de vocês de hoje, a presença de Jô, que teve que sair. Bom, para mim foi muito proveitoso. Eu simplesmente amei estar aqui com vocês, foi muito bom. Espero que venham outros momentos, outras oportunidades. E vocês estão com a oportunidade de falar alguma coisa a mais, o que quiserem, fica à vontade. Eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Boas Novas, por esse belo trabalho, por essa programação e pelo desempenho, né, de todos vocês que fazem a mídia da nossa igreja. Que Deus enriqueça vocês de sabedoria, de graça e de conhecimento e de capacidade de realizar muito mais em nome do Senhor. Amém. Eu também quero agradecer, né? O programa Boas Novas. E é isso. Fique na entrevista e se você quer saber um pouquinho mais da juventude do nosso irmão Denilson, da vida do nosso presidente. O que não aconteceu há muito tempo, né? Pois é. Você quer saber, quer ficar mais por dentro, nos acompanhe e fique até o final do programa conosco. Vai ser bem rapidinho, já estou falando aqui para o irmão Denilson. Ser rápido, nós iremos apenas conversar mais um pouquinho como foi a primeira pergunta que eu tenho para o senhor hoje, como líder da mocidade em Santo Antônio. Já faz quanto tempo? Bom, já estamos na mocidade, eu acredito que foram 2 fases, então, cerca de 5 anos, isso dividido em 2 fases. 5 anos e a gente já sabe aqui que queremos permanência, né? Queremos continuidade desse trabalho que o senhor está fazendo particularmente e eu acho maravilhoso, não é porque o senhor está aqui na minha frente. E nós gostaríamos de saber qual a sua relação com Cristo na sua mocidade, quando o senhor aceitou Jesus, como foi? Bom, desde... a partir, eu acredito que dos 9 anos, eu comecei a ir à igreja devido a problemas familiares, a situações
adversas com a minha mãe, nós começamos a procurar outras religiões. Batemos em várias portas, nada resolveu, mas um certo dia nós procuramos a igreja evangélica e lá a minha mãe foi alcançada com cura e libertação. A partir daí eu comecei a caminhar com ela, ela passou por um processo de libertação, de aprender a andar com Cristo, e isso nós acompanhávamos como crianças, eu e os meus irmãos. Mas foi aos 14 anos, foi no dia 28 de março de 2003, que eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Fui até a frente, falei ao pastor, ele orou por mim e me apresentou a Deus, eu nessa idade, aos 14 anos, e de lá para cá, sempre estive caminhando com Cristo, e como é de conhecimento já dos jovens, né, que nós sempre compartilhamos experiências e histórias, iniciei na igreja aos 14 anos e sempre estive presente em trabalhos de oração, de evangelismo, aprendendo com os irmãos nos cultos de ensino, e isso foi a cada dia me fortalecendo a andar com Deus e ser tudo aquilo que Ele tem e que Ele quer que eu seja. Como foi? Eu ia dizer na época, mas faz bem pouquinho tempo. Então, quando o senhor ainda estava no conjunto da mocidade, porque agora o senhor já é pai, o senhor é casado, o senhor trabalha, tem uma responsabilidade a mais. Então, eu queria saber como era quando o senhor não tinha toda essa responsabilidade. Qual a diferença daquele tempo, do tempo de hoje, entre esses dois períodos? Bom, no tempo, alguns anos passados, né, ainda no conjunto de jovens, participando, era algo que eu gostava muito. Eu não faltava ensaios, eu criava expectativas mesmo para os cultos, para os momentos de oração, eu criava expectativas para os momentos de evangelismo, e eu sempre fui bem envolvido em tudo que a igreja tinha de programação. Então nós íamos realmente sem muitas responsabilidades nesse tempo, apenas estudava e estagiava, participava dos cultos quase de segunda a segunda, participava dos clamores ao meio-dia, participava dos evangelismos, de campanhas de oração pela noite, de consagrações pela manhã. Então realmente a minha juventude foi bem envolvida com a igreja e com as coisas de Deus. Além de eu que tive um tempo que eu fui zelador da igreja também, ainda jovem, e cuidava da limpeza e da organização do templo. Então, realmente, a minha juventude, né, no tempo que eu era solteiro, eu me dediquei assim, inteiramente a estar servindo ao Senhor e à igreja nesse período. E isso foi muito bom e muito proveitoso, e eu digo uma coisa, vale a pena. Então, o senhor realmente sente que aproveitou bem esse tempo? Tudo o que tinha para dar, o senhor deu, e o que tinha para receber nesse período? Verdade, eu não posso dizer assim, tudo que eu queria dar eu dei, porque a gente nunca faz muito completo. Mas o que eu pude fazer, eu fiz de todo o meu coração para Deus. E recebi dele muitas coisas, e recebi dele coisas que eu sei que eu vou levar para a vida toda, e vou encontrá-lo na eternidade, carregado dessas coisas que ele me deu, cheio da sua presença. Existe algum arrependimento que o senhor passou naquela época e talvez carregue até hoje? Não sei, se for muito pessoal, não precisa falar não, mas... Eu acredito que com a vida com Deus, talvez o arrependimento é não se doar mais, né? Embora que realmente nós precisamos ter equilíbrio, né? O jovem ele precisa estudar, ele precisa ajudar os pais, ele precisa ter a sua vida social, ele precisa estar com os amigos, ele precisa de várias coisas que completam a nossa vida. Mas se houver algum arrependimento, talvez seja de não ter se doado mais para Deus e para as coisas de Deus. Até porque agora é como se o senhor olhasse para trás e visse todo o panorama do que passou em uma história completa, né? Que agora Sim. está tendo continuidade.
Né? Porque o Senhor não sabia o que ia acontecer. Hoje em dia o Senhor já sabe o que aconteceu. Esse negócio de tempo, de presente, passado e futuro é realmente Deus purinho, como a gente costuma falar. Porque você não tem ideia do que vai acontecer, mas quando acontece, depois de um tempo que você vai perceber como você reagiu. E se torna uma história para contar e uma experiência. E realmente... Verdade. Agora, o que eu gostaria de saber do senhor, que já viveu a época de, por exemplo, acho que 5, 10 anos atrás, mais ou menos isso? Pronto. Se tem alguma diferença gritante entre essa mocidade e a mocidade de hoje em dia? Bom, é até difícil de responder, mas eu acredito que existe sim diferença, né? Hoje uma grande diferença é o acesso às mídias, o acesso à internet. Hoje você está aqui, pode andar pelo mundo através de um celular. No meu tempo, vamos lá, há 10, 12 anos atrás, isso não era tão, não nos alcançava tanto. Já existia alguma coisa, mas não era tão próximo a nós. Então, a juventude passada, ela ainda vinha naquele ritmo mais antigo, não tinham tanto acesso, também não tinham tantas condições, então a gente ficava mais ali na congregação local, a gente participava junto de muitas orações, de jejuns, de consagração, estava mais próximo, né? E hoje, através do acesso que se tem, das condições financeiras que melhoraram também, das oportunidades também, talvez o jovem ele fica tão ocupado com muitas coisas que ele não congrega tanto como antes, ou ele não participa como antes, né? Ou também adere muito à questão online. Então existe essa diferença, mas eu sei que Jesus é o mesmo. Então quando nós buscamos, ainda que o método mude, como já foi falado aqui por Mateus, mas quando a gente busca, nós recebemos dele. Então existe essa diferença, eu acho, questão de acesso, de condições, de lugar, de internet, mas Jesus é o mesmo, ele pode fazer sempre aquilo que ele almeja fazer quando nós buscamos. O senhor já falou aqui sobre algumas das experiências do senhor, mas eu gostaria de saber de uma que mais lhe impactou, aquela que o senhor vai carregar pelo resto da sua vida. Bom, deixa eu lembrar aqui. Mas uma coisa bem impactante e que aconteceu comigo, já estava casado e um anjo do Senhor, ele veio com o meu filho nos braços e entregou a mim. Isso antes da minha esposa engravidar. E talvez eu fale isso aqui, muitas pessoas nem acreditam, mas é a nossa experiência. Então nós estávamos orando e aquele ser veio com um bebê nos braços, um bebê com cerca de 6 meses, menino, e falava que eu estendesse os braços, e ele me colocou o menino nos braços e disse que estava me entregando um presente. E depois, com mais de um ano, né, a minha esposa engravidou e nós temos hoje o Asaf. E realmente o Asaf não nasceu parecido com aquele menino, mas quando ele tinha cerca de 6 meses, ele era aquele menino que eu havia recebido há algum tempo atrás. Então isso é uma experiência, coisa de crente, coisas espirituais e que acontecem e são reais. Então é isso que eu posso contar aqui de algumas coisas que já vivemos. Muito obrigada mais uma vez. Nós terminamos por aqui o Boas Novas de hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido conosco, que nós tenhamos falado pelo menos alguma frase que lhe impactou e que você vai carregar pelo resto da sua vida. Esperamos do fundo do coração que possamos ter lhe ajudado de alguma forma. No sábado, para os jovens aqui, nós teremos Amigos de Deus.
tá certo? A partir das... Isso aí, dia 28 de agosto, próximo sábado, a partir das 18h30, teremos aqui o culto, mais uma edição do culto Amigos de Deus, e vai ser uma bênção, e todos os irmãos estão convidados a participar conosco. Estará conosco o nosso irmão Heriberto Pinheiro, nos trazendo a palavra. Estará conosco o conjunto Cântico de Sião, ali da Assembleia de Deus de Serrinha, o grupo Tocha, os adoradores do Rei, Lírio dos Vales, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então não perca essa oportunidade de estar cultuando a Deus junto conosco dia 28. Já vamos na terceira edição, né? Primeira, segunda, terceira, todas foram muito impactantes para todos nós. E nós oramos para que não seja diferente dessa vez. Continue Amém. Seguindo o mesmo ritmo. Fiquem na paz de Deus, continuem conosco, acompanhando também as programações da nossa igreja local.